Começa o censo da população brasileira, 12 anos depois da última contagem. Câmara dos Deputados e Poder Judiciário voltam aos trabalhos depois do recesso. Ministério da Saúde anuncia compra de antiviral para enfrentar casos graves da varíola dos macacos. Entra em vigor regra que impede novas restrições em atendimentos de planos de saúde. Incêndio na Califórnia provoca mortes e milhares de pessoas saem de casa. Finalmente parte o primeiro navio com grãos exportados pela Ucrânia. E uma pesquisa mostra o lado bom do chocolate para a saúde das pessoas. E uma feira em São Paulo mostrou novidades para 36 milhões de brasileiros com deficiência de mobilidade. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Com 2 anos de atraso, começou hoje em todo o país a coleta de dados do censo. A pesquisa do IBGE é realizada de 10 em 10 anos e devia ter sido feita em 2010, mas foi adiada pela pandemia e depois pela falta de recursos. O primeiro brasileiro entrevistado pelo IBGE no censo 2022 foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. A equipe do IBGE, junto com o presidente do Instituto, Eduardo Rios Neto, esteve no Palácio da Alvorada, onde mora Bolsonaro, na manhã desta segunda-feira. Estou aqui com o presidente do IBGE, o Gabriel, que me entrevistou. Sou a primeira pessoa a ser entrevistada pelo censo 2022. Presidente, é um prazer. O senhor é o cidadão número 1 do país. E nós estamos começando daqui durante 3 meses, agosto, setembro, outubro, que todas as residências brasileiras recebam o IBGE bem, para que a gente entreviste todos os domicílios, faça o recenseamento de todos os domicílios para o bem da nação. Começamos com o presidente da República. Gabriel, como é que foi a tua primeira entrevista aí, foi bem? Foi tranquilo demais, agradecer ao presidente, senhor Jair Bolsonaro, por conceder a entrevista pra gente. E assim, é importante receber o censo na sua casa, porque será de suma importância para formular as políticas públicas do Brasil daqui para frente. A todos os licenciadores, parabéns pelo trabalho e vamos em frente, o Brasil é nosso. 75 milhões de casas serão visitadas pelos 183 mil recenseadores do IBGE. 2 formulários estão sendo utilizados. O básico leva até 5 minutos para ser respondido. O ampliado, com 77 perguntas, pode levar até 16 minutos. 11% dos entrevistados responderão esse formulário maior e eles serão selecionados aleatoriamente. Esse formulário se chama amostra, né? E ele é selecionado de forma aleatória. A cada número de entrevistas ele é selecionado. E aí ele faz um número maior de perguntas do que o questionário básico. E são perguntas mais específicas, então vai perguntar sobre fecundidade da mulher, sobre deficiência, então ele é um formulário um pouquinho mais demorado. Os recenseadores estão identificados com colete, boné e um crachá com QR Code. Aqui a gente tem o nosso crachá, tem a nossa foto, tem um QR Code que a pessoa pode escanear no celular e vai direto ao site do IBGE, daí você consegue ver a matrícula do recenseador, foto, quanto tempo está no IBGE. Tem esse número aqui também, certo? Que dá para você confirmar através do site do IBGE, você liga, pega a matrícula do recenseador e também pelo site, certo? Você dá para você entrar no site do IBGE, vai ter a opção, uma parte lá no site para você poder confirmar a matrícula do recenseador, você insere a matrícula que o recenseador fornece, que é a dele, que também tem no crachá aqui embaixo, e vai dar lá todos os dados do recenseador. Além de responder as questões diretamente ao entrevistador, o cidadão também pode responder o formulário pela internet ou telefone. Mas é preciso que o recenseador visite a residência para captar a localização e fazer o comando da entrevista. O recenseador vai ao domicílio, né? Se a pessoa naquele momento não pode atender o recenseador, ela pode agendar um horário posterior para fazer tanto por telefone quanto presencial. Ou se a pessoa tem a intenção de fazer uma coisa, um aspecto um pouco mais reservado, né, ela pode fazer o autopreenchimento pela internet. O investimento no censo 2022 foi de R$ 2 bilhões e 300 mil reais. Esse trabalho é fundamental para quantificar e conhecer a população brasileira.
O resultado deve ser divulgado até o fim do ano e vai ajudar a nortear as políticas públicas da próxima década. Apenas uma correção. O censo havia sido programado para ser feito em 2020. Por causa da pandemia e depois por problemas orçamentários, passou a ser 2022. E o IBGE prorrogou o prazo de inscrições para o concurso com mais de 15 mil vagas temporárias para trabalhar no censo. Agora, os candidatos terão até a próxima quarta-feira para se candidatar para trabalhar pelo menos até o dia 31 de outubro, quando deverá terminar a fase de coleta de dados. A onda de calor que atinge o hemisfério norte do planeta segue causando incêndios florestais e acabando com áreas imensas. Dessa vez, o fogo atingiu uma floresta na Califórnia, Estados Unidos, deixou ao menos 2 pessoas mortas e obrigou milhares a saírem de suas casas. Após o governador do estado da Califórnia, Gavin Newsom, declarar estado de emergência por conta dos incêndios florestais, as chamas do McKinney, como está sendo chamado o incêndio, permanece fora de controle na Floresta Nacional de Klamath. As chamas destruíram as casas e ameaçam as infraestruturas da região de maneira crítica. Segundo o governador, o fogo se intensificou e se propagou por causa de combustíveis secos, condições de seca extrema, temperaturas elevadas, ventos e tempestades com muitos raios. Ao todo, o incêndio fez com que mais de 2.000 pessoas deixassem suas casas. Segundo o Grupo Nacional de Coordenação de Incêndios Florestais, mais de 650 pessoas trabalham para tentar controlar o incêndio. Nos últimos dias, a Califórnia e outras áreas da região oeste dos Estados Unidos foram afetadas por grandes incêndios de rápida propagação. McKinney, o maior registrado desde o início do ano, começou no dia 22 de julho no condado de Mariposa, aos pés da Cordilheira Sierra Nevada, e já devastou quase 7.000 hectares, arrasando cerca de 10 propriedades e colocando outras milhares em risco. O Ministério da Saúde lançou hoje a Campanha Nacional de Amamentação de 2022, que será divulgada em vários canais do governo esse mês. No ano passado, foram destinados R$4 milhões para proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno. A campanha conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, que leva esse ano o slogan "Apoiar a amamentação é cuidar do futuro". Ela é realizada anualmente pelo Ministério da Saúde e ocorre como parte do chamado Agosto Dourado, criado pela Organização Mundial da Saúde para conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno. Em seu discurso no evento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que alimentar bebês com leite materno é a forma de melhor protegê-los de qualquer tipo de problema de saúde que possa existir. Um estudo feito pelo Ministério da Saúde mostrou que apenas 62% dos recém-nascidos são amamentados na primeira hora de vida em todo o país. Já entre crianças menores de 2 anos, o aleitamento materno é de 60%. Os números são melhores do que de outros países, mas ainda podem ser melhorados, conforme informou a pasta. Segundo especialistas, o leite materno é o único que contém anticorpos e outras substâncias capazes de proteger a criança de muitas doenças, como diarreia, infecções respiratórias e alergias, além de reduzir o risco de asma e obesidade na fase adulta. Além disso, diversos estudos mostram ainda que a interrupção precoce da amamentação pode causar mais quadros de hospitalização por alergias alimentares. A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno por 2 anos ou mais. Mas para que o leite seja um alimento nutritivo, é necessário que a mãe tome uma série de cuidados com a alimentação, como, por exemplo, evitar o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e, caso for necessário, realizar um tratamento com a inclusão de vitamina D. E você vai ver daqui a pouco o Ministério da Saúde anuncia a compra de antiviral para enfrentar casos graves da varíola dos macacos. E veja também, entra em vigor regra que impede novas restrições em atendimentos de planos de saúde.
O Brasil receberá o antiviral Tecovirimat, utilizado no tratamento de casos de varíola dos macacos. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, o país tem quase 1.400 casos confirmados da doença. Em sua conta no Twitter, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comunicou que o antiviral chegará ao país em uma parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde e que, em um primeiro momento, será utilizado no tratamento de casos mais graves. As primeiras doses da vacina devem chegar no mês de setembro e a outra remessa em outubro, conforme informado na semana passada. O medicamento, aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos em janeiro deste ano, é uma das principais esperanças para frear uma possível onda mundial de contaminações e ajudar no tratamento de infectados. Ele é capaz de bloquear a ação de uma proteína presente no vírus, impedindo que ele se espalhe pelo corpo. Nos Estados Unidos, o fármaco conquistou a aprovação da agência reguladora Food and Drug Administration para uso em casos de varíola humana e recebeu uma recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças para a utilização ser expandida em pacientes com monkeypox. A indicação é especialmente destinada para episódios graves, imunossuprimidos, gestantes, lactantes e crianças. Apesar de ser um medicamento regularizado e promissor, sua eficácia para a varíola dos macacos ainda segue sendo estudada. Mas existem indícios de que o medicamento pode encurtar a disseminação viral e a duração da doença. Hoje, a Índia confirmou a primeira morte ligada à varíola dos macacos no continente asiático. Era um homem de 22 anos que voltou de viagem dos Emirados Árabes Unidos. Essa foi a quarta morte fora da África desde que começou o atual surto da doença. O jornalista Kleber Werneck conversou mais cedo com o médico Carlos Machado, que tirou algumas dúvidas sobre a doença e esclareceu a possibilidade de vivermos tudo novamente. Acompanhe. A varíola do macaco tem preocupado muitos brasileiros, principalmente depois do país registrar o primeiro caso de morte por causa da doença. E para tirar a dúvida dos nossos telespectadores, nós vamos conversar agora com um especialista, o Dr. Carlos Machado, que é clínico geral e também especialista em medicina preventiva. Doutor, primeiro quero agradecer a sua participação e já ir direto à questão preventiva. A contaminação pela varíola do macaco acontece só através do contato íntimo ou contato mais superficial, por exemplo, em um transporte público, pode também causar a contaminação? Olá, a varíola é muito contagiosa. O contágio tanto é feito por via aérea, quando eu falo, eu emito microgotículas com o vírus. Mas a minha mão pode estar contaminada, o corpo pode estar contaminado e a gente se coça e transmite pela mão. E, obviamente, eu vou deixar isso no caminho. Então, realmente, o contágio é muito fácil num transporte público, além do contágio por intimidades, né? Uma relação sexual, por exemplo. Agora, doutor, o Ministério da Saúde informou que nos próximos dias o país deve receber um antiviral. Eu queria que o senhor explicasse como esse medicamento vai atuar e qual é a eficácia dele. Na realidade, é um vírus que não tem tratamento para matar o vírus. O antiviral é uma tentativa para pacientes graves que adquiram a varíola para você tentar controlar a agressividade da doença. Então vai ser para muito pouca gente em casos especiais. Agora, além do antiviral, o Ministério também anunciou a vacinação. Serão 20 mil doses da vacina contra a varíola do macaco que vai chegar só em setembro. A quantidade, obviamente, é pequena e o tempo é grande. Essa diferença de quantidade de tempo pode comprometer, pode agravar a situação da doença no país? Na realidade, a única maneira de controlar essa doença é com um bloqueio epidemiológico. O que é isso? Quando você souber que alguém está doente, essa pessoa... Doente assim, uma síndrome gripal. Entre em contato com o seu médico, se for por consulta por vídeo, melhor ainda, e isole essa pessoa. Porque aquela síndrome gripal pode ser uma varíola daqui a alguns dias, que está começando a parecer uma gripe. A segunda coisa é que a vacina ela não vai resolver para quem já está doente, mas ela vai resolver para os funcionários da saúde que estão atendendo pessoas contaminadas. Então, a vacina em si vai resolver para situações de funcionário da saúde e não para o doente. E terceiro, a vacina é muito pouco, em pequena quantidade, só tem uma fabricante no mundo. E a vacina havia sido assim, eliminada do mundo. Então não tem como produzir vacina a toque de caixa tão rapidamente.
Então, o bloqueio epidemiológico, o bloqueio das pessoas, o isolamento é o mais importante. E para finalizar, doutor, o grande temor da maioria das pessoas é enfrentar de novo uma situação igual da Covid-19. E eu repasso agora essa pergunta para o senhor. Há risco disso acontecer? Olha, nós estamos vivendo um momento de uma guerra mundial contra bactérias e vírus, em especial os vírus. E quanto mais infecção a gente tem, parece que o nosso sistema imunológico fica pior. Então a dica é cuide da sua saúde para que você tenha uma saúde de ferro, para que você tenha uma saúde blindada, para que teu organismo consiga se defender desse monte de infecção. É um tal de H1, H2, H3, vírus da dengue, vírus da chikungunya, coronavírus e agora a varíola. Então a melhor maneira é cuide da sua saúde como um todo. Agora, o risco de uma pandemia? Sim. Por isso que a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Bom, eu acabei de conversar com o Dr. Carlos Machado, que é clínico geral e especialista em medicina preventiva. Muito obrigado pelas explicações, doutor. E começou a valer hoje o fim do limite para sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar estende o direito a pacientes com qualquer diagnóstico. A medida vale para os usuários de planos de saúde com qualquer doença ou condição listada pela Organização Mundial de Saúde. Com a alteração, o fim do limite de consultas e sessões com profissionais da saúde vale com a indicação do médico. De acordo com a ANS, a decisão tem o objetivo de promover a igualdade de direitos aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos atualmente assegurados relativos a essas categorias profissionais. Dessa forma, foram excluídas as condições exigidas para determinadas coberturas para as consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, e o atendimento vai passar a considerar a prescrição do médico assistente. Antes, cada uma dessas especialidades tinha regras específicas que delimitavam o número de consultas e sessões que o paciente tinha direito pelos planos de saúde. As pequenas indústrias brasileiras tiveram o melhor segundo trimestre dos últimos 11 anos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o faturamento melhorou e ainda apontou que os empresários estão otimistas, apesar da maior preocupação do setor, que é a falta e o alto custo da matéria-prima para vários segmentos. Começando o mês de agosto no mercado financeiro, o dólar fechou em leve alta nesta segunda-feira, com um cenário menos favorável a risco diante de temores de recessão e preocupações geopolíticas. A moeda norte-americana subiu 0,06%, encerrando em R$ 5,17 na venda. E a Bolsa de Valores caiu 0,91%. com 102.225 pontos. A procura por restaurantes populares nas 3 maiores capitais do Brasil aumentou e o preço também. Com maiores valores cobrados pelos pratos prontos, a procura por refeições nos restaurantes comunitários mantidos pelo poder público tem aumentado cada vez mais neste ano. Um levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Social mostrou que em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, cresceu a procura por café da manhã, almoço ou jantar a preço popular. A alta foi de 9,23% no segundo trimestre, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Itens básicos, como o feijão, o leite e os ovos, subiram muito. A prévia da inflação do mês, divulgada pelo IBGE, mostrou que o preço do feijão carioca, por exemplo, variou 4,25% no mês. No ano, o produto já acumula elevação de 40%. Entre as cidades pesquisadas, Brasília foi onde cresceu mais a procura por refeições populares. Nos 3 primeiros meses do ano, os espaços serviram 2.200.000 pratos. Já no trimestre seguinte, essa soma ultrapassou 2,5 milhões. O crescimento é de 15%. No Rio de Janeiro, a busca por refeições nos restaurantes populares foi de 10,2%. E em São Paulo, foram quase 3 milhões de atendimentos no segundo trimestre deste ano, 132 mil refeições a mais do que nos 3 meses anteriores. Na capital paulista, em 2019, eram servidas em média 26 mil refeições por dia. Hoje, esse número passa de 32 mil.
A balança comercial brasileira fechou o mês de julho com um saldo positivo de 5 bilhões e 440 milhões de dólares, uma queda de quase 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números divulgados pelo Ministério da Economia mostram ainda que de janeiro a julho, o Brasil vendeu quase 40 bilhões de dólares a mais do que comprou do exterior, 10,5% a menos do que no ano passado. 10 dias após o primeiro acordo assinado entre a Rússia e a Ucrânia para a liberação das exportações dos grãos ucranianos, o primeiro navio partiu do porto de Odessa em direção à Líbia. A volta das exportações ucranianas depois de 5 meses pode auxiliar o restante do mundo no momento em que muitos países estão sofrendo com a alta do preço dos alimentos. O Razone, navio com bandeira de Serra Leoa, foi o primeiro a deixar a Ucrânia desde o início da invasão russa no dia 24 de fevereiro deste ano. A embarcação estava carregada com mais de 26 mil toneladas de milho e foi em direção a Trípoli, capital da Líbia. Segundo o Centro de Coordenação Conjunta, órgão turco criado para intermediar o acordo entre a Rússia e a Ucrânia, o navio ancorará na costa de Istambul nesta terça-feira e passará por uma inspeção antes de seguir o seu trajeto. Quem se manifestou sobre o acerto de exportação foi o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Durante uma entrevista em Nova York, o chefe da ONU afirmou que as pessoas à beira da fome precisam que esses acordos funcionem para sobreviver e que agora elas têm a esperança de poderem se alimentar. O motivo para esse acordo ter sido considerado histórico é que em grandes partes do mundo os mercados estavam enfrentando escassez e as pessoas sofrendo pela fome. Ambos os países respondem por quase 1/3 das exportações globais de trigo. A invasão da Ucrânia pela Rússia levou a uma crise mundial de alimentos e energia, fazendo com que aumentasse tanto o preço dos produtos alimentícios quanto a fome em diversos locais ao redor do mundo. O Razone foi o primeiro navio de muitos a levar a esperança de um futuro melhor para o mundo. E veja a seguir a volta do recesso da Câmara dos Deputados e do Poder Judiciário. E ainda, governo da China não esconde irritação com a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos à Ásia. A Câmara dos Deputados retornou hoje do recesso com uma extensa pauta de votação. No Senado, uma reunião vai definir os temas prioritários para o semestre. No primeiro dia de discussões e votações na Câmara, deputados puderam participar do plenário de modo virtual. Um ato da mesa prevê que os parlamentares poderão registrar presença à distância às segundas e sextas-feiras até o dia 30 de setembro. O objetivo é otimizar os trabalhos da Casa. A partir desta segunda-feira, o plenário começa um esforço concentrado para aprovar uma série de pautas. 7 medidas provisórias que vencem ao longo desta semana estão em discussão. Entre elas, a MP que regulamenta o teletrabalho e a que cria o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens, para incentivar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Outro texto que será analisado trata da obrigatoriedade do pagamento dos empregados domésticos até o dia 7 de cada mês. Todos os textos serão analisados inicialmente na Câmara dos Deputados, depois seguem para o Senado. Na terça-feira, os líderes do Senado se reunirão para definir as pautas prioritárias dos próximos meses. Na sessão conjunta do Congresso Nacional, que ainda será marcada, deputados e senadores terão 17 vetos presidenciais para analisar. Entre eles, o que prevê a volta do despacho gratuito de bagagens nas viagens aéreas. O Supremo Tribunal Federal também retornou hoje aos trabalhos depois do recesso. E em seu discurso, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, afirmou que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais confiáveis e eficientes do mundo. A mais alta corte do país retomou as atividades nesta segunda-feira e o ministro Luiz Fux ressaltou em sua fala a credibilidade do sistema eleitoral do Brasil. Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo. Uma justiça eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles
que desejam contribuir positivamente para a lisura do prédio eleitoral. Fux disse também que o STF espera que os candidatos respeitem os adversários nas eleições deste ano e que o pleito transcorra com paz e sem incidentes. O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos, confiando na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes. O ministro do STF também reafirmou o compromisso do Supremo para que as eleições sejam marcadas pela estabilidade e tolerância. Na última sessão do primeiro semestre, o presidente do tribunal já havia dito que as decisões tomadas pela Corte garantiriam a segurança jurídica das eleições. Fux lembrou que a ministra Rosa Weber deve ser eleita neste ano a nova presidente do tribunal e o ministro Luiz Roberto Barroso o vice. A eleição deve ocorrer na próxima semana. Os estados de São Paulo e Piauí conseguiram na Justiça uma liminar para compensar perdas na arrecadação com o ICMS. A redução do tributo com a fixação de um teto para as alíquotas foi aprovada pelo Congresso. Com a fixação de um limite para o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, as alíquotas de combustíveis, energia elétrica e comunicações foram reduzidas. O teto entre 17% e 18% para as alíquotas foi aprovado pelo Congresso por meio de projeto de lei. A determinação fala em compensar as perdas que excederem 5% calculadas mês a mês. No entendimento do governo federal, o Congresso especificou que os montantes a serem comparados são os valores relativos ao exercício de 2022, um período completo, com valores relativos ao ano de 2021. Com isso, essa compensação deveria ser feita em 2023, porque o ano de 2022 ainda está em curso. Os estados de São Paulo e do Piauí conseguiram obter uma liminar do Supremo Tribunal Federal, permitindo a compensação imediata das perdas do ICMS com a redução das alíquotas por meio do abatimento do pagamento das prestações das dívidas com a União. Os estados do Maranhão e Alagoas já tinham obtido decisões semelhantes. O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados, o CONCIFAS, espera um efeito cascata com outros governadores conseguindo o mesmo. No Mato Grosso do Sul, o governo do estado anunciou nova redução na alíquota do imposto sobre o etanol. Nas bombas, a economia deverá passar dos 20 centavos. Os secretários anunciaram redução da alíquota do etanol de 17% para 11,33%. A emenda constitucional 123, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente, ela determinou que entre a gasolina e o etanol houvesse o mesmo percentual de diferença quando era no 15 de maio. Dia 15 de maio, a diferença nós calculamos dava 33 ponto alguma coisa por cento e foi o que nós estamos seguindo. Por isso nós chegamos a essa alíquota de 11,33%. Nas bombas, a redução vai representar queda de 20 a 23 centavos no valor do litro. Esta é a segunda redução na alíquota do etanol neste ano. Em junho, caiu de 20% para 17%. Impacto direto na arrecadação. Nós vamos ter uma perda dessa redução de alíquota então, de 37 milhões por ano, né? Somada já a uma perda que nós tivemos numa redução anterior. Então, no ano, nós temos 57 milhões de redução de arrecadação. O decreto será publicado nesta sexta-feira, 29 de julho, e a nova alíquota terá validade pelos próximos 20 anos. Nós temos um planejamento para podermos saber o que vai fazer, principalmente as empresas. Na última safra, o estado produziu 2,5 bilhões de litros de etanol. De 10% a 15% são consumidos dentro do estado. De acordo com o Simpetro, são comercializados por mês cerca de 12 milhões de litros de etanol. O estado busca aumentar o consumo e a competitividade do setor sucroalcooleiro. Somos um elo da cadeia, então a gente tem ainda a área de distribuição, a área de pós-combustíveis, a gente espera que esse benefício concedido na alíquota do ICMS atinja até o consumidor final, que é o principal objetivo. Tem um reflexo que é da cadeia logística e a cadeia logística reflete diretamente nos custos de produção. Facilita com que a gente possa competir com outros estados numa proximidade de igualdade.
No Mato Grosso do Sul, ainda é mais vantajoso o consumidor abastecer o carro com etanol. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, em São Paulo, também é melhor dar preferência ao combustível de milho ou cana. Já nos outros estados, é melhor completar o tanque com gasolina. Estão abertas as inscrições do segundo semestre do programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Para se inscrever, o candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 ou 2021 e ter alcançado média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento. Além disso, não pode ter zerado na nota da redação. E também tem outros requisitos. O estudante tem que ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou ter cursado o ensino médio completo ou parcial em escola privada, só que como bolsista. Ou ainda ser uma pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública de ensino, visando os cursos de licenciatura e pedagogia. Para concorrer às bolsas integrais, a pessoa deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio. E para as bolsas parciais, o limite é de 3 salários mínimos. Os interessados devem se inscrever até quinta-feira, dia 4 de agosto, pelo site acessounico.mec.gov.br/ProUni. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, iniciou a sua turnê pela Ásia. Como o seu itinerário não foi divulgado, uma possível visita de Pelosi a Taiwan fez com que o governo chinês respondesse de maneira dura, afirmando que não ficará de braços cruzados com a visita à ilha. No domingo, o gabinete de Pelosi anunciou que lideraria uma delegação do Congresso que incluiria visitas a Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão. No dia de hoje, Pelosi se reuniu com líderes de Singapura e enfatizou a estabilidade do vínculo entre Washington e Pequim. Por outro lado, a probabilidade da deputada norte-americana de visitar Taiwan fez com que o governo chinês reagisse de maneira dura. Contudo, Taiwan é uma ilha autogovernada desde 1949 e que Pequim entende a região como parte de seu território. A China vê as visitas das autoridades dos Estados Unidos a Taiwan como um sinal encorajador para o campo pró-independência na ilha. Washington não tem laços diplomáticos oficiais com Taiwan, mas é obrigado por lei a fornecer à ilha os meios para se defender. Taiwan tem sofrido ameaças chinesas após os intensos exercícios militares nas águas próximas do país. O presidente chinês Xi Jinping alertou que Washington deveria respeitar o princípio chamado de uma só China, onde engloba que todas as ilhas e regiões são consideradas parte do território chinês. Xi Jinping ainda afirmou que aqueles que brincam com fogo perecerão por ele. Quem também se manifestou sobre o caso foi o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian. O porta-voz informou durante a entrevista coletiva que a China não ficaria de braços cruzados caso Nancy Pelosi visite Taiwan. A fala é mais uma das ameaças que o governo chinês vem fazendo, já que vê a visita como um insulto. Zhao Lijian ainda alertou para fortes contramedidas contra a potencial visita. Por outro lado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que Pelosi tem o direito de visitar Taiwan, mas que a decisão ficaria nas mãos dela. Além disso, Blinken ainda afirmou que caso Pelosi decida visitar a ilha, o governo norte-americano já está tentando diálogo com a China para fazer tudo com responsabilidade. A visita de Pelosi, que é a segunda na linha de sucessão à presidência dos Estados Unidos e uma crítica de longa data da China, ocorreria em meio ao agravamento dos laços entre Washington e Pequim, e acentuar uma crise nesse momento não seria bom para nenhum dos dois lados.
E veja a seguir, uma feira em São Paulo mostra as novidades para 36 milhões de brasileiros que têm problema de mobilidade. E veja também, pesquisa mostra o lado bom do chocolate para a saúde das pessoas. A maior feira para pessoas com deficiência do Brasil aconteceu em São Paulo neste último fim de semana. O evento apresentou novidades do setor para melhorar a qualidade de vida desse público. A Caio, como gosta de ser chamada, tem dificuldades de locomoção. Bom, eu tô aqui nessa cadeira porque eu tenho esclerose múltipla e eu fui diagnosticada há 5 anos e aí... Nesse processo de descoberta da doença, eu acabei tendo essa hemiparesia, então meu lado esquerdo não funciona por completo e hoje eu ando com apoio de andador. A designer conta que o andador é grande e pesado e, por isso, dificulta o transporte. Pego Uber praticamente todo dia e aí, cara, eu chamo a atenção mesmo sem querer chamar, porque eu tenho um raio do andador e eu tenho que falar, moço, tem que caber no carro, né? É mais difícil do que uma cadeira de rodas. E agora, o que a gente faz? Mas é com esse sorrisão no rosto que ela busca maneiras de melhorar a mobilidade. E nesta feira realizada em São Paulo, ela encontrou opções bem interessantes. A Mobility Show é a maior feira para pessoas com deficiência do Brasil, com inovações que proporcionam melhor qualidade de vida para esse público. A gente tem 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência no Brasil. Não é só deficiência física, né? A gente fala em mobilidade, mas é mobilidade no geral. É deficiência física, auditiva, intelectual, visual, múltipla. E o desenho universal traz a mobilidade para a pessoa, né? Então não é só para a pessoa com deficiência. A mobilidade serve para a mulher grávida, para o obeso, para o idoso. Esta cadeira motorizada dobrável seria uma excelente opção para a Caio, que precisa de algo mais compacto e leve na hora de sair de casa. Ela pesa apenas 29 quilos e cabe perfeitamente em qualquer porta-malas. O diferencial dela é que ela abre e fecha automaticamente. As cadeiras que a gente tem concorrente nossa, ela fecha, né? Só que manualmente. A nossa cadeira ela tem um controle remoto que a gente consegue fechar e abrir automaticamente e também conduzir a cadeira através do controle remoto. Essa era uma tecnologia que a gente não tinha aqui no Brasil, é isso? Não, a gente não tinha. A gente tem outros modelos similares, porém não tem um controle remoto e não tem essa condução através do controle remoto, somente através do joystick, né? E olha esse carro adaptado para cadeirantes. É o primeiro veículo acessível desse porte na América Latina. A gente não pensou somente em criar um espaço para colocar a pessoa sentada na cadeira de rodas, como foi feito até então. A gente pensou em criar um ambiente mais próximo possível do ambiente da primeira fileira do veículo, onde a pessoa tem melhor temperatura, visão, conforto, e a gente conseguiu com esse novo projeto. Além desse carro, a gente tem aqui do lado um carrinho adaptado para crianças. É isso mesmo. Ele tem, inclusive, essa adequação postural aqui, porque a ideia aqui não é só brincar, mas preparar a criança que tem algum tipo de deficiência já para essa questão da mobilidade. A Karina, que é terapeuta ocupacional, vai falar um pouquinho mais sobre ele. Oi, Karina. Tudo bem, gente? A intenção desse carrinho é que a gente personalize de acordo com as necessidades da criança para que ela tenha essa vivência da mobilidade motorizada. Esta outra empresa faz adaptação de triciclos, conforme a necessidade do cliente. Aquele triciclo menor, tá? É produzido pela gente compra um scooter da Honda, um Honda Elite 125, e a gente tem uma motorização de transformação e transforma ele no triciclo, que atende a categoria de idosos, de pessoas com pouca mobilidade, falta de equilíbrio, o cadeirante, pessoas com amputação, consegue habilitar com esse tipo de triciclo. Mas antes de ter um veículo adaptado, é preciso ter uma habilitação especial.
Já habilitamos casos muito severos de pessoas dirigindo só com os pés, tetra-amputados. Depois de habilitada, a pessoa com deficiência compra o veículo com isenção de impostos, como IPI e ICMS, o que torna o automóvel até 25% mais barato. E aí o médico do Detran que vai designar qual tipo de carro e veículo a pessoa com deficiência física vai dirigir. O carro adaptado também fica isento de IPVA e do rodízio municipal de veículos, existente em algumas cidades. Os mesmos benefícios valem para a pessoa com deficiência que não quer ou não pode dirigir, mas pretende nomear um condutor. Esse poderia ser o caso da Caio, que até agora tinha receio de dirigir. Mas aqui começou a mudar de ideia. Sim, total. É só adaptar. Tudo é adaptação. Tá tudo certo, tipo, a gente usa o que precisar usar. Um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito estima que mais de 100 milhões de brasileiros pretendem comprar presente no Dia dos Pais. De acordo com a pesquisa, cada um pretende gastar, em média, R$300. Se a expectativa for confirmada, a data deverá movimentar mais de 24 bilhões de reais no comércio. Apesar da importante ativação na economia, o número de consumidores que não pretendem comprar presentes em 2022 cresceu 6 pontos percentuais em comparação com o ano passado, passando de 21% para 27%. Em relação aos gastos, 34% têm intenção de gastar o mesmo valor que em 2021. 29% desejam desembolsar mais e 26% querem gastar menos. Entre aqueles que pretendem gastar mais, 50% querem comprar presentes melhores. 49% acreditam que o preço dos produtos está mais alto e 19% querem comprar mais presentes. Já entre aqueles que pretendem gastar menos, 37% querem economizar, 36% estão com o orçamento apertado, 20% citam as incertezas do cenário econômico e 18% precisam pagar dívidas atrasadas. O resultado de um estudo norte-americano mostrou que o chocolate pode fazer bem à saúde do coração. E quanto maior a concentração do cacau, melhor. Só em 2021, o mercado global registrou 980 bilhões de dólares. E não é para menos, difícil encontrar quem não gosta de um chocolate. Os grãos de cacau são cheios de fibras e carregados de fitonutrientes, que são substâncias químicas naturais encontradas nessa planta e que possa existir cerca de 380 tipos diferentes. Entre elas, uma grande classe de compostos, chamado flavonóis, subclasse dos flavonoides, que são compostos bioativos, ou seja, compostos que agem diretamente em uma célula, tecido e organismo vivo. A questão do estudo é saber quantos flavonóis e fitonutrientes você precisa para melhorar a saúde e se o seu chocolate preferido contém o suficiente para isso. O chocolate ao leite normalmente contém cerca de 20% de cacau, mas para possíveis benefícios à saúde tem que ser de pelo menos 70%. Pequenos testes em humanos descobriram que o chocolate amargo, suplementos ou bebidas de cacau padronizados podem reduzir modestamente a pressão arterial e melhorar o colesterol no sangue e a saúde dos vasos sanguíneos em adultos, e ainda que consumir a longo prazo pode ter um risco menor de certas doenças cardiovasculares. O resultado revelou que comer chocolate está associado a um risco menor de doenças cardiovasculares, estimando que uma ingestão média diária de apenas 10 gramas de chocolate estava associada a uma redução de 6% no risco global de doenças cardiovasculares. Mas esses tipos de estimativas se baseiam em estudos observacionais e só podem identificar correlações entre a ingestão de chocolate e a saúde, e não podem provar que o chocolate traz benefícios, já que pode ser diferente de pessoa para pessoa. A contagem de açúcar, gordura e calorias pode anular quaisquer benefícios do cacau para a saúde, por exemplo.
E reformulada, a Feira do Artesanato foi reinaugurada em uma praça muito conhecida no centro de Dourados, no Mato Grosso do Sul. São 32 anos dedicados ao artesanato. Costurando e criando, a dona Édia tira do comércio de chinelos, puxa-sacos, pesos para portas, entre tantos outros itens, todos feitos à mão, o sustento da família. Ela foi uma das primeiras artesãs a participar da feira. É gratificante porque foi uma vida aqui, né? E passou muitos por aqui. E dessa turma, que quando começou, só tem eu hoje. E está aí regressando mais uma amiga nossa ali, que ela entrou mais depois do que eu, né? Então é muito gratificante e o que eu agradeço primeiramente é a Deus, por eu estar aqui ainda, né? Todo esse tempo. E sempre apoio junto com a Prefeitura, a Cultura, a imprensa, graças a Deus. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Depois de um tempo sem acontecer por causa das restrições impostas por conta da pandemia da Covid-19, a Feira do Artesanato voltou com força total. Reformulada, diversos itens são comercializados no local. Suculentas, sabonetes, cosméticos artesanais, roupas, entre tantos outros. O único critério para participar é de que seja vendido no local apenas produtos artesanais. O procedimento aqui é uma associação. Tem a taxa de inscrição, tem a mensalidade que paga todo dia 10, que é para manutenção aqui. E a pessoa tem que produzir, tem que ser ela que faz, não pode vender produto industrializado. Eu analiso o produto tal, daí passa para a Secretaria da Cultura, né? Daí a Secretaria da Cultura também fazer carteirinha de artesão, essas coisas que precisa também, né? A feira acontece de segunda a sexta-feira no calçadão da Praça Antônio João, em Dourados. E olha só, depois de abrir os lacres de um container que voltou vazio em um navio da Espanha, trabalhadores de um porto do Panamá encontraram uma cachorrinha faminta e impressionantemente viva após viagem de 40 dias. Foi assim que Mili chegou ao Panamá em dezembro de 2021. Funcionários do terminal portuário de Manzanillo encontraram esta cachorrinha que estava faminta dentro de um container que havia deixado a Espanha 40 dias antes. Definitivamente é um milagre. Definitivamente é um milagre que a bichinha tenha sobrevivido por tanto tempo. Por isso demos o nome de Milagros. Nós a carinhosamente chamamos de Mili. Como ela veio da Espanha, chamamos de Mili, a espanholinha. Depois de ser tratada por veterinários e especialistas, Mili atualmente pesa mais de 12 quilos e suas condições são ótimas. Ele passou 20 dias viajando e depois outros tantos em um pátio onde costumam ser colocados contêineres vazios, sob o calor forte e a chuva do Caribe. Uma das partes do container estava corroída e foi descoberto que havia um pequeno buraco. Acreditamos que ela tenha aberto o buraco com a patinha, por onde às vezes conseguia beber água da chuva. É a única maneira que ela poderia ter sobrevivido. Agora, Mili trabalha ao lado de outros cães no Aeroporto Internacional de Tocumen, na capital, detectando alimentos frescos na bagagem dos passageiros. No caso de Mili, consideramos um sucesso duplo. Do ponto de vista médico, conseguimos salvar e cuidar da saúde do animal, mas também incorporá-la com sucesso na unidade. Ela vai fortalecer nossas fiscalizações e nossa equipe de trabalho de binômios na unidade agropecuária canina. Já é possível vislumbrar uma nova missão para Mili. A cadela está sendo treinada para detectar o caracol gigante africano, uma espécie que pode afetar a agricultura. À beira da extinção, a população de tigres selvagens no Nepal quase triplicou desde 2009. Agora existem 355 animais da espécie no país. A Pesquisa Nacional de Tigres e Presas do Nepal de 2022 anunciou aumento de 190% de tigres nos últimos 12 anos. Para chegar nesse resultado, foram percorridos 18.928 quilômetros quadrados, mais de 12% do país, e exigiu 16.811 dias de tempo da equipe de campo. A World Wildlife Fund, uma organização não governamental internacional que atua nas áreas da conservação, investigação e recuperação ambiental dos Estados Unidos, disse que isso representa uma grande vitória para conservacionistas e os tigres, já que cerca de 10 países asiáticos estavam em declínio constante por duas razões principais:
a caça furtiva para o comércio ilegal de animais e a perda de habitat. Nepal realmente se destaca como líder em conservação, especialmente em relação aos tigres, pois em 2010 ficou claro que esses animais deixariam de existir caso nenhuma medida fosse tomada. Os governos de países que abrigam os tigres estabeleceram uma meta de dobrar o número de espécies selvagens até 2022, na Cúpula Internacional de São Petersburgo. O Nepal é o primeiro país a divulgar os números atualizados este ano. Um dos principais pontos fortes de conservação do Nepal é seu foco em corredores de vida selvagem, que são caminhos florestais para ajudar a conectar pedaços fragmentados de habitat dos tigres, além do envolvimento da comunidade em projetos de conservação e de encontrar maneiras de eles coexistirem com os humanos em segurança. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e um ótimo início de semana também. E até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.